E aqui estamos de volta ao programa Sala News, conversando com o professor da UVV, que erroneamente eu falei que era da UFES. Então, um grande abraço à UFES, porque eu adoro a UFES também, e um maior ainda para a UVV, que está tão bem representado aqui hoje pelo seu professor, o Vitor Amorim de Ângelo. Não é isso? Tudo bem. Bem corrigido agora? Bem corrigido. Não podemos fazer isso, né? Afinal, tem uma galera que te assiste que é imensa da UVV, né? Os meus alunos vão me matar. Quem falando que é da UFES, poxa, não. Nós temos boas faculdades aqui, entre elas a UVV, que eu conheço de perto, né? Conheço muito, já fiz muito trabalho com vocês. Um grande abraço aí para todo mundo da UVV. E, aliás, eu sou de Vila Velha também, viu? Eu puxo uma sardinha para Vila Velha daquelas. Mas hoje o nosso assunto é golpe militar, né? 50 anos de golpe militar. Para terminar essa confusão que eu coloquei na sua cabeça aqui agora sobre Cuba, né? Ou que está na minha cabeça, eu estou passando para você aqui. Os militares hoje não estariam aptos a fazer um novo golpe, por quê? Eu penso que menos por causa da infraestrutura, como você mencionou, e mais porque o clima não é de golpe. Né? É claro que você tem insatisfação nas Forças Armadas com relação ao governo atual, mesmo em relação aos governos anteriores, não só do PT, Fernando Henrique, Collor, Itamar, Sarney, só que o clima não é de golpe. Quer dizer, a gente vive um contexto absolutamente diferente nesse aspecto daquele vivido nos anos 60. É bom lembrar que nos anos 60, 50, 40... a gente tinha uma presença muito forte, muito marcante de militares na política. Várias tentativas de golpe nós tivemos. A própria República foi proclamada por um militar. Né? O período inicial da República se chamava República da Espada, em alusão justamente à força militar. Os militares estavam presentes na era Vargas, estavam presentes no golpe, nas tentativas de golpe nos anos 50, em 61 e em 64 com sucesso. Então, depois do fim da ditadura militar, não é que os militares tenham mudado absolutamente da água para o vinho. É claro que o espírito militar, o pensamento militar deve, com certeza, ter guardado muito daquilo que tinha de antes. Mas o contexto é outro, as instituições políticas elas foram desenhadas nesse período mais recente que a gente chama de Nova República, de modo a evitar um novo golpe, de modo a conseguir controlar essas tensões que eram muito presentes ali no Brasil da primeira metade dos anos 60. Agora é complicado isso, né? Porque se nós temos uma democracia que nos permite votar, que nos permite colocar ou eleger ou não eleger as pessoas, que é bom, que é muito bom, por outro lado também nós temos uma democracia corrompida, comprada, que nos deixa refém também de um monte de más intenções. Quem lutaria por nós nesse momento? Forças estrangeiras? Não, elas têm interesses maiores em nós. Teoria da conspiração, lá vou eu de novo. Se nós estivéssemos aqui hoje, num embate, e precisássemos de um outro golpe, não seria pelos militares, né? Porque nós estamos desarmados. Não seria? Se a gente pegar como exemplo os anos 60, eles estão desarmados, não precisariam nem de armas, porque afinal a gente nem teve um conflito direto entre militares e governo. Foi um golpe mais na pressão militar do que na força e no uso das armas propriamente dito. Bem respondido, mas tinha os Estados Unidos lá preparado. É verdade. E agora? Agora não teríamos, com certeza. Ou talvez, quem sabe. Enfim, deixa a história de teoria da conspiração para lá. Voltando aqui ao lado negativo, horrível do regime militar, que foram as torturas, né? Tortura, morte, banimento, exílio. Agora, todo regime não lida com isso em algum momento? Todo regime autoritário lida com isso, com certeza. Porque uma democracia pode até ter este tipo de coisa, mas este tipo de coisa vai ser sempre ilegal numa democracia. Então, que há tortura no Brasil, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Só que isto é ilegal. É claro que era também ilegal, mesmo segundo as leis que a ditadura havia criado, porque a nossa ditadura foi muito específica na comparação com os regimes autoritários no Chile e na Argentina, porque aqui nós fizemos uma Constituição, atos complementares, atos institucionais, então havia o judiciário, havia toda uma legalidade a serviço desta ditadura. Mas mesmo neste caso, tortura, violação dos direitos humanos é algo fora, inclusive, dessa legislação legal, quer dizer, ilegal no sentido de que ela suprimiu o governo anterior, legalmente constituído, mas legal porque foi o ordenamento jurídico adotado naquele momento, durante a ditadura. E o que você acha que a gente aprendeu com essa história que nós passamos, nesses 50 anos? Essa é uma visão de história, né? Quer dizer, de história. Não, eu digo, essa é uma visão de história no sentido de que a história ela sempre nos ensina algumas coisas, mas é preciso reconhecer que, às vezes,
ou ela não nos ensina ou a gente não olha a história de modo a aprender quase nada. Então é muito possível que a história eventualmente se repita, porque ela não tem esse poder. Agora, lógico, aqueles que se dedicam a olhar os fatos históricos e conhecer melhor o seu passado, que é um problema no Brasil, porque é um país com enormes desigualdades sociais, problema na educação formal, é um país, evidentemente, com um altíssimo índice de desconhecimento dos próprios fatos da sua história. Ok. Não é? Então, nesse sentido... Um país que lê pouco. Muito pouco, com muitos analfabetos. Então, assim, como exigir um conhecimento histórico, que é a base para qualquer reflexão minimamente crítica, numa sociedade como essa que nós estamos desenhando aqui. Mas eu acho que, pelo menos naqueles que puderam fazer essa reflexão, essa leitura, essa análise, eu penso que a ditadura nos ensinou que um regime sem liberdade não é um regime que vale a pena, né? Porque eu, embora tendo nascido na ditadura, no final da ditadura, não vivi esse período como pessoa que pensava, que refletia, que criticava, mais duro do regime, já vivi isso já numa democracia, mas eu tenho certeza que viver uma ditadura sem poder opinar, sem poder ter as suas próprias posições políticas, sem poder fazer uma reflexão mais crítica contra o governo, não deve ser algo positivo. Quer dizer, todo regime autoritário, ele prima e ele quer a homogeneidade, ele não quer o dissenso, ele não quer a pluralidade, porque a pluralidade envolve crítica e crítica ao governo. Então eu penso que nós aprendemos isso, e mesmo aqueles que hoje pedem a volta dos militares, eu tenho certeza que é por questões pontuais, por exemplo, para tentar corrigir uma possível crise política que eles enxergam hoje. Mas com certeza não estão levando em conta que um golpe suprime a liberdade e pode virar, inclusive, contra aqueles que apoiam o próprio golpe. E isso aconteceu em 64. É verdade. Ok, muito obrigado pela sua presença. Dá vontade de continuar o papo aqui, né? Papo bom, rapaz jovem desse, com uma bagagem tão bacana quanto essa. Tenho certeza que seus alunos adoram o professor que tem. Bom, eu espero. Que o professor tão, né, capacitado é muito bom. A gente sempre lembra os professores com o maior carinho, com o maior orgulho, porque é através deles que nós conseguimos refletir, descobrir novos caminhos, enfim, achar o nosso próprio modo de pensar no mundo. Mestres, né? Que bom se o Brasil pudesse dar mais valor aos nossos mestres. Hoje eu tô que tô, hein, Brasil? Então vamos lá. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Volte mais vezes. Um abraço ao VV aí, ó. Adorei ter o professor de vocês com a gente. Vou roubá-los novamente para mim, tá bom? Ok, beijão e até a próxima. Nosso encontro aqui é diário, de segunda a sexta. Você não pode perder, porque se perder eu vou lá e pego de volta no melhor estilo militar.